A Paz Igreja, já estou aqui para falar um pouco do trabalho com os adolescentes. Então, baseado no tema da igreja esse ano, que é semear para colher, baseado no tema dos separados para Deus, eu sou o semeador, nós decidimos que esse ano a gente ia trabalhar o foco em evangelismo e missões. Infelizmente, a pandemia tem dificultado um pouco do nosso trabalho, mas nós como igreja não podemos abrir mão daquilo que Deus nos deu e devemos ser gratos por esse período. E é um período da gente aprender também muita coisa. Já como a gente já estava disposto a seguir esse caminho, porque a gente recebeu uma palavra, orientada pelo nosso anjo, que é o pastor, nós nos inscrevemos para participar do Dia da Igreja Perseguida. O Dia da Igreja Perseguida acontece exatamente no domingo posterior ao Pentecostes, porque na festa de Pentecostes o Espírito veio sobre a igreja e aí a igreja começou a ser perseguida, de fato e de verdade. E o Pentecostes esse ano, ele acontece anoitecer do dia 28 até o dia 31 de maio. Então, o domingo posterior é dia 7 de junho. 7 de junho nós ainda estamos de portas fechadas. Glória a Deus por isso. E estando de portas fechadas, a gente não vai poder fazer o dia e o Portas Abertas postergou essa data para o dia 13 de setembro. Já como a gente já tinha planos para essa data, a gente está vindo através desse vídeo para falar um pouco do trabalho evangelístico que a nossa igreja faz e que alguns amigos nossos fazem, para começar a aquecer o nosso coração, para que no dia 13, se tudo der certo, se Deus quiser, dará, a gente já vai estar de portas abertas, nos reunindo em oração e em memorial e em divulgação ao trabalho dos nossos amados que hoje estão vivendo sob o jugo da perseguição. No Brasil, nós somos maioria cristã, então não se fala em perseguição no Brasil, porém, por causa da pandemia, alguns estados nossos houve sim perseguição e já como a gente ainda está vivendo esse período, há alguns estados que ainda está tendo perseguição religiosa. E é religiosa mesmo. Nem as missas, nem os cultos estão podendo ser transmitidos da igreja. Temos que orar nesse propósito. Então, fica um pouco do trabalho que a gente desenvolveu aí. E amém. Nos apoiem em oração. Estejam orando por nós, como igreja. Ademar de Campos falou que a igreja perseguida ou não é igreja e nós amamos. E é uma verdade, então, assim como nós temos orado por nós como igreja IBEB e por nós como igreja brasileira que não vive perseguição, que a gente também esteja orando pelos nossos irmãos que vivem hoje num país muçulmano ou num país comunista ou que estão vivendo até mesmo exilados de seus países por conta da perseguição religiosa. Amém? Então, vamos começar orando e fica aí até o final para a gente crescer junto nesse propósito. Amém? Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado voz, tem nos permitido e nos dado caminhos a falar, Senhor. Mesmo em meio à pandemia, o Senhor tem nos dado a internet como um meio de portas abertas para falar, Senhor, do Teu reino. Em nome de Jesus, Senhor, toma a frente de todo o trabalho, toma a frente de toda a palavra que será ministrada aqui, de todo o ensino, e que o Senhor possa estar aquecendo o nosso coração e nos tornando igreja, Senhor, do Senhor, uma igreja viva e que faz diferença nesse mundo caído. Em nome de Jesus, Senhor, esteja conosco em todo o tempo. Amém. Terra tão linda, tão cheia de vida, com suas florestas, riquezas tão finas. É a nossa terra pra gente viver, pra gente lutar, pra gente vencer. Terra tão bela, tão cheia de dor.
lá em Mateus 19, a partir do verso 16, diz o seguinte: E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe e ame seu próximo como você ama a si mesmo. E o jovem disse: Tudo tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se, triste, porque era dono de muitas propriedades. Isso é um texto bem conhecido. É um texto que eu gosto bastante, mas é interessante que toda vez que a gente vai estudar sobre esse texto, a gente fala sobre dinheiro e a gente fala sobre o amor ao dinheiro e como ele é prejudicial. De fato, esse texto fala sobre isso, só que não é apenas isso, né? Geralmente, naquele tempo, né, o que era um consenso geral era que o dinheiro era um favor do Senhor. Então, se eu tenho dinheiro é porque Deus gosta de mim, e aí, se Deus gosta de mim, por que eu não sou uma pessoa salva ou não sou uma pessoa boa? Era como se eu tenho dinheiro e por isso eu sou bom, eu tenho dinheiro e por isso eu sou salvo. E aí, o fato de Jesus mandar ele vender tudo desconstrói essa figura de salvação por meio do dinheiro. Mas hoje eu não quero falar desse texto voltado para o dinheiro. Hoje eu quero falar de um outro personagem que participa dessa história, não do jovem. Quero falar de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia inteira, ela aponta para Cristo. Tudo gira em torno de Cristo. Todas as histórias giram em torno de Cristo. O principal figurante da minha história não pode ser eu, tem que ser Cristo. A gente tem que abrir mão de nós, nos esvaziar de nós para que Cristo brilhe, porque Ele é a matéria criadora, Ele é a própria vida. Pelo menos assim, lá em João 1, a partir do verso 1, já nos garante isso, de que Cristo é a matéria. Então, do verso 1 em diante diz: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem a ela. Cristo, ele é a matéria criadora de tudo. Ele é em torno dele que tudo gira. Que toda a história da salvação gira, que toda a história da criação gira e que toda a nossa história tem que girar. Então, nesse texto do jovem rico, o personagem principal não pode ser o jovem rico. A gente não tem que até as palavras do jovem rico ou a tristeza do jovem rico. Vamos pensar um pouco sobre Cristo e sobre o que ele nos ensina nesse texto. Ele nos ensina muitas coisas. Ele nos ensina que a gente não pode amar aquilo que a gente faz. Que a gente não tem que ser apegado às coisas dessa terra. Que a gente tem que ser apegado às coisas do alto. Por isso que ele fala para guardar todos os mandamentos. Só que assim, se eu já sou apegado às coisas do alto, porque é mais ou menos isso que o jovem demonstra. Não, eu já guardo os mandamentos. Então, se eu já sou apegado às coisas do alto, o que me falta ainda? Aí Jesus fala: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Basicamente, Jesus está dizendo o seguinte: você tem um problema que te prende a essa terra. Resolve esse problema, depois você vem. E aí, futuramente, Jesus pega as pessoas que resolveram seus problemas e ele fala: vai. Então, o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de resolução de problema, de arrumar a casa. Deus nos trancou dentro de casa para a gente arrumar a nossa casa.
para a gente arrumar nossa casa em relação aos nossos relacionamentos com pai, com filho, com irmão, para quem é casado com esposa. Deus nos trancou dentro de casa para a gente resolver questões. Então essa pandemia, ela tem que ser vista como um momento de dificuldade para a igreja e para a nação, e ela tem que ser vista como ela é, mas ela também tem que ser vista como uma oportunidade que Deus nos deu para que a gente se organize. Se organize para depois cumprir aquilo que Ele nos chamou a fazer. Lá em Marcos 16, no verso 15, ele fala: "E disse-lhes, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura." Então é tempo de se organizar, é tempo de organizar todas as coisas, de se preparar, porque depois da pandemia a gente não tem mais desculpa. Todas as desculpas, tudo, porque assim, todos os nossos problemas já foram resolvidos em Cristo, na cruz. Todos os nossos problemas de pecado, Ele tomou sobre si e levou para a cruz. Nosso problema de ansiedade com essa terra, Ele tomou sobre si, levou para a cruz e nos prometeu que ia chegar o dia que toda lágrima ia ser removida. Então, assim, não precisa de tristeza. A gente tem que viver hoje de glória em glória. E aí ele fala que agora que eu já resolvi todos os seus problemas, que não tem mais problema para você resolver, porque eu já resolvi. Eu já te limpei, te resgatei, e agora que tá tudo certo, que você tá organizado, você vai. Só que ele é tão bom que lá em Mateus 28, que é o mesmo texto, né, a mesma passagem de Marcos, ele fala: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos." Então Jesus, ele resolveu nosso problema na cruz, ele nos ensinou que a gente tem que se organizar, e ele nos vocacionou aí, e ele nos garantiu que vai estar com a gente, independente da situação. Ele está com a gente hoje, independente dessa situação dramática de pandemia, e ele estará conosco no campo. Então, é tempo de se organizar. Deus tem se dado de presente pra gente diariamente, e assim como em Efésios ele deu dons para pessoas na igreja e deu essas pessoas para a igreja de presente, ele se deu a nós, está nos dando de presente como uma resposta a esse mundo. Presente, ele tem que ser dado. Ele não pode ser retido, ele tem que ser dado. Então, não se retenham. Cumpram a vocação de vocês. Esperar que um ardor aconteça no coração é pouco, porque Cristo já mandou a gente ir. Então, se envolvam com missões, orem, abençoem missões. Nós temos trabalhos missionários dentro da nossa igreja, trabalhos de evangelismos, e nós temos trabalho de missões nacionais na nossa igreja. Se envolvam com esses trabalhos, doando, abençoando e orando. Tudo começa em oração. Orem, abençoe e se envolvam com missões. Agora a gente vai ter uns videozinhos de testemunhos de pessoas que têm se disponibilizado e têm se envolvido com missões, tanto missões urbanas, quanto nacionais, quanto transculturais. Irmãos, tudo bom? Eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história, dizer que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso e que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Tudo começou na minha adolescência, né? Não nasci num lar evangélico, aceitei o Senhor Jesus com 14 anos de idade, era uma adolescente, assim, e foi muito bom. Foi a melhor escolha que eu fiz em toda a minha vida. Foi ter o Senhor Jesus morando no meu coração. E quando eu aceitei Jesus, né, muitas pessoas falavam: ela não vai permanecer, ela não vai ficar firme.
E o Senhor, graças a Deus, não deixou essas palavras se cumprirem e começou a fazer promessas na minha vida, né? Eu comecei a ver os pregadores, os cantores, né? Falando muito de missão, né? E assim, aquelas palavras enchendo meu coração de alegria. E eu pedi para o Senhor, Senhor, planta em mim um ministério. O que o Senhor tem para minha vida? Eu ficava perguntando para Deus, né? Porque eu não cantava, não pregava, mas eu já tinha um coração sedento pela presença de Deus. E começou, né? Comecei com um propósito de oração, me derramando na presença de Deus. Falei, Senhor, não tenho nada além do Senhor. Eu morava com a minha mãe, com meu padrasto, quando eu aceitei Jesus. E de repente, meu padrasto falou assim, você escolhe ou o conforto da sua casa ou a igreja. E eu falei para ele, eu prefiro Jesus. E foi muito difícil para mim esse momento, porque eu tinha apenas 14 anos, né? E os irmãos da igreja me acolheram, né? Me abraçaram. E eu fui caminhando para a igreja, sempre era a primeira a chegar, a última a sair. Era muito carente. E essas carências, irmãos, às vezes a gente não entende, né? E eu falava assim, por que eu sou tão carente? Eu era carente da presença de Deus. Quando você tem Deus, irmão, na sua vida, não é que você não fica doente, você não fica triste, tudo isso acontece na nossa vida. Mas nós superamos tudo, porque Deus, Ele é fiel. E Deus falou comigo uma palavra que eu levo para a minha vida toda, que está em Gênesis 17, a última parte do versículo 1, que diz, anda na minha presença e ser perfeito. Essa palavra, irmãos, é muito poderosa, né? E eu falava assim, me ajuda a andar na tua presença, me ajuda a ser perfeita diante de ti, me ajuda a não pecar. E eu comecei a orar, irmãos, e isso foi uma guerra espiritual muito grande, mas eu venci, porque o Senhor Jesus tinha propósito na minha vida, né? Então, assim, eu sempre falava nas minhas propósitos de oração, Senhor, me faça uma missionária, Senhor, prepara meu esposo, que seja um homem de Deus, um homem crente, um homem que te ame acima de todas as coisas, porque se Ele te amar, Ele vai me amar. Irmãos, e assim foi muito bom, foi tudo isso, tudo que eu pedi para Deus em oração, Deus cumpriu. Quantas promessas o Senhor me fez na minha adolescência. E hoje, com meus 36 anos, eu estou vivendo as promessas de Deus na minha vida. E eu quero te falar que as promessas de Deus você vai viver também. O segredo é permanecer na sua presença. Então, irmãos, assim, eu tenho vivido várias experiências com Deus na minha vida missionária, né? Por onde a gente tem sido convidado, a gente vai com o maior prazer. Se for, irmão, para louvar, se for para falar de Jesus, estamos prontos sempre, né? E quando começou essa quarentena, irmão, foi bem assim difícil, porque eu falei, Senhor, e agora? A gente não vai poder pregar mais nas rodoviárias, a gente não vai mais poder pregar nos hospitais, na Praça do Relógio, onde todas as semanas, irmãos, nós íamos. E eu falei, e agora, Senhor? Eu fiquei preocupada, fiquei angustiada, mas a gente foi orar, irmãos, e tudo se resolve na oração. E quando a gente começou a orar, Deus nos deu uma estratégia. E hoje nossa rotina, quase todos os dias, nós fazemos visitas de dentro do nosso carro, visitamos irmãos, eles nos recebem tão bem, irmãos, com todos os cuidados, a gente não desce do carro, a gente não aperta a mão, a gente não se abraça, a gente fica de dentro do carro, só chama a irmã para estar pelo menos no portão para ouvir, né? Pede para abrir a janela, para ouvir o louvor, a oração e uma palavra que a gente sempre tem andado, não só a gente, mas outras pessoas têm andado com a gente também fazendo essa missão. Então, assim, tem alegrado muito o nosso coração. Irmãos, antes da pandemia a gente fazia uma obra e hoje nós estamos fazendo outra obra, mas tudo para a glória e honra do nome do Senhor. Então, eu quero compartilhar esses momentos com você, né? Eu quero que
essa palavra edifique a sua vida, que essa experiência de vida edifique a sua vida e deixe Deus te usar, irmão. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus, estamos aqui direto de Jacaré, no Piauí, fazendo o primeiro torneio do Instituto Abraça, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para essas crianças de 10 a 13 anos, e além de estar sendo envolvido todas as crianças, toda a comunidade está sendo envolvida, nós estamos aqui com o maior orgulho, o maior prazer de poder proporcionar isso para uma pessoal tão carente como tem aqui em Jacaré, Esperamos que tudo transcorra bem e que tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, E você faz parte, você que tem orado, contribuído para esse projeto, não é isso? Amém. Você faz parte e você também que queira, ajudar esse trabalho na intercessão, fazer parte desse projeto, vamos junto com o Instituto Abraça-me. Você é o nosso convidado. Instituto Abraça-me. A nossa missão é servir ao próximo. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu não. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Olá,
meu nome é Laís e eu vim contar aqui um pouco de como foi ir para Moçambique e fazer missões. Eu sempre achava sempre tive vontade de ir para o continente africano, ou Angola ou Moçambique, mas eu achava que as coisas elas seguiriam uma ordem que parecia natural para mim. Primeiro o sertão, depois os ribeirinhos e depois então a África. Mas as coisas não são bem assim. É claro que eu não acredito que missão seja apenas em terras longínquas, de forma nenhuma. Eu acho que a missão é estar no lugar certo, fazendo aquilo que Deus quer que você faça, né? Então, bora lá, como é que começou tudo isso? Né? Fazer parte de um grupo de teatro. E aí tinha uma pastora que ela morava aqui em Brasília, ela é daqui de Brasília, e ela tinha um projeto na cidade estrutural, uma igreja basicamente de crianças. E teve uma época que a gente ajudou ela lá e tudo mais, fizemos algumas atividades junto com ela, e aí ela decidiu mudar-se para Moçambique. E no finalzinho de 2017, ela comentou numa foto com os meus amigos e falou bem assim: vocês poderiam ir para os ribeirinhos comigo. Caramba, na hora que eu li aquela mensagem, meu coração ferveu, né? Eu falei, nossa, eu quero ir para os ribeirinhos, eu quero estar indo lá fazer missões. E já respondi o comentário, e ela falou que iria em fevereiro, na época do carnaval. Eu já fiquei animada, eu falei, não, quero ir, porque no carnaval eu não trabalho e tudo mais, vai dar tudo certo. Quando ela foi confirmar a data, ela viu que seria após o carnaval. E aí não dava para eu ir porque eu já teria voltado a trabalhar. E aí ela falou o seguinte: filha, vem para Moçambique. Aí eu falei, poxa, pastora, eu queria tanto ir, mas é tão difícil, acho meio impossível. E aí ela respondeu, tira o passaporte primeiro, faz isso. Eu amém, quem sabe, né? Porque para mim, sendo bem sincera, aquilo parecia muito distante para minha realidade. E aí, em janeiro de 2018, eu e as minhas amigas, né, a gente saiu numas férias de última hora para Ouro Preto, né, a Bruna e a Aline, e lá eu falei, gente, a gente podia ir para Moçambique. Aí elas, nossa, a gente podia ir para Moçambique. E sabe o que é interessante? Que uns meses antes a gente estava em propósitos, e a gente tinha até um grupo, tem esse grupo até hoje, no WhatsApp chamado Propósito de Alinhamento. E aí eu falei, mas eu não tenho dinheiro para ir para Moçambique. Elas, eu também não tenho dinheiro para ir para Moçambique. E aí a gente falou, a gente podia vender água. É mesmo, a gente podia vender água, que não sei o que. E ficou aquilo. A gente voltou de Ouro Preto para Brasília só falando sobre isso. E aí eu falei, gente, vocês estão falando sério? Elas, tô sentindo, meu coração tá fervendo quanto a isso. Eu falei, não, a pastora tá em Brasília, chegando em Brasília nós conversamos com ela. E a gente foi ao encontro da pastora logo assim que chegamos e o coração dela ferveu e ela começou a chorar, falando que ela não convida pessoas para ir para Moçambique, mas ela sentia de ter feito o convite ali para mim. Eu amei, pastora. Só que eu sou muito receosa, porque eu não gosto de fazer as coisas na força do meu braço. Eu acho que não é assim que a gente deve caminhar. E aí oramos, eu e as meninas, e eu falei bem assim, gente, se até fevereiro a gente conseguir o dinheiro do passaporte, é sinal que é pra gente ir. Então a gente vai. Amém? Amém. E aí passou fevereiro, a gente foi vender água no carnaval, não é uma coisa muito fácil, não é algo até que eu recomendo, é um ambiente muito hostil, mas nós vendemos água, cremosinho e picolé nos blocos infantis. E Deus nos deu estratégias, a gente também falou de Cristo ali naqueles bloquinhos, a gente foi vestida de palhaças e tudo mais, e deu muito dinheiro aquilo dali. Só que não era o dinheiro dos passaportes, e o meu coração, assim, aquele medo, aquele receio, e com medo de estar fazendo realmente algo que não era da vontade de Deus. E aí, com medo, é um grande desafio, né? E a gente queria ir em julho. E aí, a gente teve a ideia de vender pipoca gourmet. Aí, no dia a gente estava vendendo a pipoca numa igreja, num congresso que estava tendo.
E ali eu meio temerosa, falando, poxa, fevereiro tá quase acabando, faltava um dia para fevereiro acabar e não temos o dinheiro do passaporte. E ele orando, conversando com Deus, aí meu celular vibra, que a gente ia vender as pipocas no final do culto, né? A gente tava lá no culto, e era uma oferta de R$ 400, que junto com o dinheiro das vendas do carnaval dava mais do que o dinheiro necessário pra gente tirar os 3 passaportes. E ali foi a confirmação que era para ser, né? Então pronto, foi tudo muito fácil e só alegrias. Não é bem assim. Nosso primeiro orçamento, tudo daria em torno de uns 9 a 10 mil reais. E aí, quando a gente foi para comprar, para dar entrada nas passagens, já que a gente tinha essa confirmação que éramos para ir, a gente só poderia comprar as passagens quando tivéssemos os números dos passaportes. Então não dava para comprar sem o passaporte demora um pouquinho para sair. E aí quando saiu e a gente foi comprar as passagens estavam o triplo do valor. Só as passagens de São Paulo para a capital de Moçambique ficavam em torno dos 26 mil. E aí meu coração começou a entrar em conflito e falar, meu Deus, não é para ir, não é isso e tudo mais. E a gente sempre em contato com os nossos pastores, a gente também formou uma rede de intercessores muito grande pela gente. E eles falaram, não, é para ir em dezembro e vocês vão passar mais dias lá. E beleza, foi isso mesmo, a gente foi em dezembro, passamos 28 dias, se eu não me engano. E o tempo de preparo, ele foi muito intenso, ele foi foi uma lapidação, né, do Senhor para o tempo que passaríamos ali. E chegamos, eu lembro quando nós chegamos no aeroporto da capital de Moçambique, em Maputo, e eu olhei para as meninas e falei, caramba, a gente tá obedecendo o Senhor, a gente tá fazendo aquilo que Ele estava gerando no nosso coração por quase um ano. E eu lembro que numa dessas minhas dúvidas, desses medos de estar querendo estar fazendo algo só porque eu sonhei um dia, eu lembro que a gente estava vendendo pipoca num evento de intercessão que teve, e aí eu falei com uma conhecida minha, eu falei, nossa, é muito dinheiro, caramba, esse dinheiro lá talvez faria outras coisas. E aí eu lembro dela falar que Deus não se resumia a dinheiro, que Ele queria sementes e o que nós estaríamos fazendo ali em Moçambique era lançar sementes. E eu sei que muitas vezes a gente limita uma obra, uma ação, muito ao fator das cifras, do quanto vai se gastar. E a viagem não deu uns 10 mil, deve ter ficado aí na faixa dos 24 a 26 mil. E a gente arrecadou todo esse dinheiro. A gente teve pessoas aí de todo o Brasil, do Maranhão, do Piauí, de Goiás, da Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Alagoas. A gente teve uma infinidade de pessoas que ajudaram. E isso é importante, essa preparação. E estando lá, a gente andou muito por fé. A gente sabia que o Senhor tinha algo para fazer naquele lugar e que nós éramos ali meros instrumentos onde Ele queria refletir a vontade dEle. Sabe? E quando a gente pensa em missão, a gente pensa que as coisas serão muito fáceis ou então que elas serão muito difíceis. Sabe? E a questão não é essa. Eu lembro que nos dias que eu estava lá, eu ficava observando tudo e pensando, dá para fazer missão sem estar fazendo uma missão de Deus, sabe? E eu te incentivo a obedecer o que o Senhor tem falado a você. Talvez queima no seu coração ir lá na terra dos seus avós, passar uma semana com os seus avós ali e talvez essa seja a sua missão. Sabe, refletir Cristo onde quer que você esteja. Moçambique foi uma experiência maravilhosa, mas ela foi mais maravilhosa ainda porque
foi guiada e sustentada por Deus. E a gente tem que buscar isso. Então eu te incentivo a fazer missões. Te incentivo a ofertar suas férias ao Senhor. Né? Tem muitos impactos pelo Brasil e até fora do Brasil. Tem muitas agências missionárias que fazem impactos de 1 a 2 semanas. E é pouco. Cara, não coloca Deus numa caixa. Não coloca Deus, sabe, dentro de um padrãozinho. Sabe, missão não é só Moçambique, mas missão também é Moçambique. Missão não é só o sertão, mas o sertão também é missão. Missão talvez é ir ajudar um projeto que tem na Candangolândia, no Recanto. Isso é missão. A gente tem que soprar e ir aonde o Senhor fala para irmos. Aonde tiver uma oportunidade que a gente não possa perder, a gente vá fazer o que Ele quer. Amém? É isso que eu tenho para falar para vocês e espero que contribua para aquilo que o Senhor tem falado para você e ao seu respeito. Vá, obedeça o que Ele tem falado. Bom, a gente já abusou, né, do tempo, mas fiquem agora com a chamada do DIP desse ano e, de novo, é sempre um privilégio servir a igreja, servir a congregação, mesmo que seja por meio de vídeos, e bora, sem desculpas. Jesus já resolveu tudo. Amém? Quando eu e você nos encontramos isolados, escondidos ou enclausurados, podemos nos deparar com os mais diversos sentimentos: medo, solidão, exclusão, repressão e abandono. E nem sempre estamos conscientes de que algo restringe a nossa liberdade. Atualmente, temos notícias de irmãos e irmãs que encontraram liberdade em Cristo e ainda assim vivem aprisionados. Eles enfrentam perseguição a proclamarem sua fé publicamente. Nós, brasileiros, desfrutamos da nossa liberdade. Podemos ser livres para adorar a Deus em qualquer lugar. Um cristão ex-muçulmano, não. Hoje, o extremismo islâmico representa uma grande ameaça à igreja. Esse tipo de perseguição aos cristãos não está restrito somente ao Oriente Médio. Ela está também fortemente presente em grande parte da África subsaariana e Sudeste Asiático, assim como em todo o norte da África e Ásia Central. Dos 50 países mais perseguidores aos cristãos, da lista mundial da perseguição 2019, 36 têm como religião predominante o islamismo. Assim que aceita Jesus, um cristão ex-muçulmano é considerado um infiel e traidor. Esse foi o caso do irmão Auel. Quando descobertos, nossos irmãos são expulsos pela família, outros são presos dentro da própria casa. Alguns perdem o emprego e são isolados da sociedade. Muitas mulheres são forçadas a se casar com muçulmanos e outras são encarcerados e até mortos. Os governos e autoridades locais veem os cristãos como uma ameaça. Por isso, o evangelismo é proibido por lei. Para esses irmãos não existem igrejas e quando existem são secretas e clandestinas. Distribuir a Bíblia é considerado um crime. Os direitos humanos básicos não são respeitados.
Por isso, muitos cristãos são obrigados a viver a sua fé em segredo, não podendo orar publicamente ou até mesmo se reunir com outros crentes. Eles vivem isolados do corpo de Cristo, mas eles não estão acomodados, eles estão incomodados com o silêncio e prontos para compartilhar as boas novas que eles também receberam. E nós, como cristãos livres no Brasil, não podemos deixá-los desamparados. Somos um corpo e devemos sofrer com os que sofrem. A partir de hoje, você conhecerá algumas histórias de cristãos ex-muçulmanos que são perseguidos por causa da sua nova identidade em Cristo. O desafio deles é perseverar e compartilhar as boas novas onde podem perder a vida. O seu desafio é apoiá-los e ser um com eles. No dia 7 de junho, acontece o Domingo da Igreja Perseguida, um movimento nacional de oração em que os membros do corpo de Cristo estarão unidos em um só clamor para transformar a realidade dos cristãos ex-muçulmanos. Você e a sua igreja são os nossos convidados a participar do DIP 2020.